Atos, capítulo de número 9, verso 36 em diante, diz assim: Havia em Jope uma discípula por sobrenome Tabita, nome este que, traduzindo, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviou-lhes 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Amém? É um milagre? É um milagre. Há um cântico que às vezes a gente canta, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Olha, presta bem atenção nessa canção. Você profetiza que o seu milagre vai chegar. Você vai crer e vai eliminar toda a dúvida, toda a incredulidade do seu coração. Eu poderia aqui discorrer sobre essa canção e fazer dela, de repente, algo, um caminho para você percorrer, para desenvolver uma atmosfera de milagres. Mas eu quero usar alguns textos, algumas passagens, para trazer uma ilustração assim, bem real, para que você possa entender que aquilo que você está buscando de Deus, você não apenas pode receber, mas você vai receber se você trilhar esse caminho, um caminho de fé, um caminho de obediência e um caminho de submissão à palavra de Deus. Desenvolvendo uma atmosfera de milagre, é o tema dessa reflexão. Quando você olha para esse texto aqui, você vai observar no verso de número 36, uma mulher de Deus. Uma mulher que servia a Deus e servia ao próximo. Uma mulher que, através da sua generosidade, através do seu trabalho, ela granjeou muitos amigos. Só que essa mulher, diz a palavra de Deus, que ela adoeceu e morreu. As pessoas boas, irmãos, também morrem. As pessoas cristãs, as pessoas de Deus também adoecem. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a adversidades. E nós não sabemos o momento em que elas vão bater a nossa porta. Às vezes é uma enfermidade que você jamais imaginava poder experimentar no seu organismo ou no organismo de alguém que você ama. E de repente, você vê essa situação dentro de casa. Às vezes, um problema familiar, conjugal, com seu cônjuge. Você estava vivendo bem, era mil maravilhas, uma cumplicidade, e de repente, problema, luta,
Aí você diz, mas eu sou um cristão, uma cristã. Queridos, as lutas, as tragédias, as percas também alcançam a vida daqueles que são de Deus. É o que eu aprendo aqui. Agora, nós podemos, em meio às circunstâncias contrárias, criar uma atmosfera para que um milagre possa acontecer. Em meio à adversidade, em vez de você se lançar no desespero, no questionamento, você pode ter uma outra postura e desenvolver uma atmosfera para não apenas atrair a atenção e a presença de Deus, mas também para fazer com que Deus se mova dentro daquela situação e opere um milagre. Há uma expressão que diz assim: a atmosfera que você cria determina o produto que você produz. A atmosfera que você cria determina o produto que você produz. Vendo essa frase, eu lembrei de uma experiência nossa que tivemos lá em Moçambique, aonde nós temos ido regularmente, ano após ano. Mas em 2009, nós fizemos uma horta piloto naquele lugar. Em 2010, essa horta recebeu uma espécie de sombrio. E a horta, mais ou menos, é quase do tamanho desse ambiente aqui. Então, ela recebeu um sombrio e criou uma espécie de estufa. Ou seja, criou uma atmosfera, criou um ambiente para que naquele ambiente pudesse ter uma temperatura adequada e uma umidade adequada para ter uma grande produtividade naquele lugar. Então vou repetir isso aqui e continuar ilustrando esse exemplo nosso ali em Moçambique. A atmosfera que você cria determina o produto que você produz. Quando você olha ali, ao redor daquela horta, o clima é quente, a terra é arenosa, não se produz nada. Mas dentro daquele ambiente chamado estufa, a terra foi preparada, a terra está sendo irrigada, e ali nós temos produzido alface de alta qualidade, tomate de alta qualidade, e todos os produtos que têm sido produzidos ali não têm absolutamente nada de agrotóxico e não tem praga alguma. Criamos uma atmosfera, criamos um ambiente, e dentro daquele ambiente, aquilo que nós temos proposto para produzir ali, temos produzido. Agora, trazendo isso para a situação que você está vivendo, talvez no seu casamento, talvez nos seus negócios, no seu trabalho. Se você não desenvolver uma atmosfera própria para produzir algo bom, com certeza você vai criar uma atmosfera ruim e vai promover algo ruim, um produto ruim. Se o seu casamento está um caos, em vez de você criar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de adoração, de invocação da presença de Deus, em vez de você fazer isso, você começa a murmurar, questionar, a amaldiçoar, é isso que você vai colher como produto, porque você criou essa atmosfera, esse ambiente. Um ambiente bom produz coisas boas, um ambiente ruim produz coisas ruins. E muitas vezes nós estamos precisando de um milagre no nosso lar, na nossa casa, mas nós
não criamos uma atmosfera propícia para Deus fazer algo bom ali. Nós levantamos logo pela manhã já amaldiçoando, xingando, questionando, falando alto. Se é esse o ambiente que você está criando, o produto que você vai ou já está colhendo é ruim. Mas se você criar um ambiente bom, um ambiente próprio para a manifestação de Deus, pode esperar, irmão, é só uma questão de tempo. Você vai colher um fruto do milagre na sua vida. Então a atmosfera que você cria determina o produto que você produz. E digo ainda que tu tens aquilo que tu dizes que tu tens. Você tem aquilo que você todos os dias fala que você tem. Você tem um casamento derrotado, porque todo dia você o derrota, manifesta essa derrota, verbaliza essa derrota. Seu salário nunca dá, e nunca tem um aumento, às vezes, necessário para suprir a cada uma das suas necessidades, porque você mesmo o amaldiçoa. Então, irmãos, você precisa mudar o seu linguajar. Se você deseja vitória, comece a profetizar vitória. Se você deseja bênçãos de Deus sobre todas as áreas da sua vida, comece a profetizar isso todos os dias, irmão. Dê uma dor de cabeça para os demônios que ficam ao seu redor, querendo lhe perturbar. Infernize a vida deles, profetizando a bênção. Amém, irmão? Fala para o seu vizinho, tu tens aquilo que tu dizes que tu tens. Pastor, meus filhos são a nhaca. É isso mesmo, vamos continuar sendo. Pastor, o meu trabalho não vai mesmo. Pastor, eu estou sentindo que essa semana eu não vou conseguir honrar os meus compromissos. Você não apenas está sentindo, você vai viver isso. Você já está declarando isso. Você já está declarando. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos de um milagre, buscamos um milagre, mas nós mesmos cancelamos, impedimos Deus de realizar um milagre nas nossas vidas. 4 coisas que eu gostaria que você pudesse fazer para desenvolver uma atmosfera para você ser alcançado por um milagre de Deus. Porque Deus deseja nos abençoar, irmãos. Se há algo que traz prazer no coração do Pai, é a alegria do filho. É quando o filho está bem. É quando o filho está saudável, feliz. Então o pai, ele fica feliz também. Agora, quando o filho está triste, cabisbaixo, sendo humilhado, se rastejando de um lado para o outro, questionando as coisas, é certo que o pai não está feliz também. Então entenda isso. Não dá para você impedir que as adversidades batam a porta da sua casa, da sua vida. Mas dá para você trabalhar de uma maneira diferente daquela que você tem trabalhado. Todas essas situações e circunstâncias contrárias. Primeira coisa que você precisa entender, que independente da luta, independente do problema que possa lhe sobrevir, você precisa entender que Deus, Ele não perdeu o controle da história da sua vida. Deus, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Senhor. E o exemplo que eu quero usar para ilustrar essa verdade é Jó.
Jó também era um homem extremamente religioso. Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem que tinha uma saúde tremenda, um casamento abençoado, filhos. Jó talvez era aquela pessoa que estava numa condição de uma pessoa que nós talvez, puxa, eu queria estar ali, né, naquela condição. Mas um belo dia, a tragédia bateu na porta da casa de Jó. Em um só dia ele perde os 10 filhos. Os 10 filhos morreram. Queridos, perder um filho é terrível. Perder um pai, uma mãe, um irmão é terrível. Um cônjuge é um horror. Agora você enterrar 10 filhos, cabeça pira. Não dá para ficar de boca fechada, não. Jó experimentou isso. Num só dia, os 10 filhos dele morreram. No outro dia, tudo que ele tinha foi roubado. Os ladrões atacaram o rebanho de um lado, atacaram o rebanho do outro, invadiram a propriedade do outro lado, e de repente Jó estava sem dinheiro. Dormiu rico e acordou na miséria. E como se isso não bastasse, Jó, que tinha uma saúde tremenda, de repente ele se viu como que leproso, enfermo. Tinha muitos amigos e de repente os amigos, foram embora. Só que Jó, irmãos, em meio a todo esse caos, em meio à acusação daqueles que ficaram, em meio à própria dor da esposa, e a revolta da esposa manifesta através de uma declaração dela, que fala para Jó: olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Acabou, Jó. Só que Jó, ele cria que Deus ainda estava no controle de todas as coisas. É por isso que ele faz essa declaração em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Ele cria que Deus estava no controle. Irmãos, eu não sei quais são as percas que você tem contabilizado, talvez nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Talvez você seja uma pessoa que diz assim: pastor, olha, se eu for começar a enumerar aqui, haja caneta e haja papel. Foram muitas, e durante muito tempo. Irmãos, é como você que Deus está dizendo. Ele ainda está no controle. Ele não perdeu as rédeas da história da sua vida. Ele ainda continua escrevendo a história da sua vida. E eu tenho certeza que há um bom fim para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Talvez você possa dizer: mas pastor, está doendo. Pode chorar, irmãos. Pode chorar de dor. Pode clamar ao Senhor por causa da dor. Mas jamais duvide que Deus esqueceu-se de você, que a sua vida está aí à mercê do destino ou do acaso. Não. Se você já entregou a sua vida a Jesus, se você é de Deus, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça, se não for pela permissão de Deus. De alguma maneira, para algum propósito, Deus está permitindo isso. Eu não tenho a resposta para a sua dor nesse momento, mas eu tenho uma certeza para afirmar para você que Deus ainda continua sendo Deus. Esses dias eu estava conversando com o irmão, nós estávamos vindo aqui de uma cidade próxima, e uma grande tempestade, uma chuva, quinta-feira, né? Uma chuva torrencial, não dava quase para você enxergar, né? Através do vidro ali, na direção, uma chuva. E a gente começou a comentar, né?
que quando você pega um avião e você às vezes decola debaixo de uma tempestade dessa e o avião vai e de repente as turbulências tal, mas de repente passa por cima daquelas nuvens tempestuosas, aí você fala, sol, sol, embaixo aquela tempestade, chuva destruindo, levando tudo ao roldão, mas em cima o sol da justiça ainda está dominando, prevalecendo. Irmãos, isso é Deus. Talvez no seu coração há um turbilhão, medo, insegurança, ansiedade, na sua casa um inferno, no seu local de trabalho, perturbação, opressão, mas acima de tudo isso, o sol da justiça continua a brilhar. Irmão, fala para o seu vizinho, Deus não perdeu o controle, irmão. Ele continua sendo Deus da sua vida, Ele continua tendo planos para a sua vida, e digo mais, que esses planos, eles não serão frustrados. Quer receber um milagre, irmão? Crie uma atmosfera para isso. Diga para Deus, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que em algum momento o Senhor vai entrar com providência. Porque o Senhor é vivo, o Senhor não está em uma cruz, mas o Senhor está à destra de Deus intercedendo por mim. Segunda coisa que você precisa fazer para desenvolver uma atmosfera, para receber e experimentar o milagre, crie um ambiente de adoração e atraia a presença de Deus. Irmãos, quando nós experimentamos lutas, qual é a nossa primeira reação, né? Você sabe. Qual é a sua primeira reação quando você recebe a notícia de uma tragédia? Quando a má notícia chega na sua porta, olha, morreu, o que você faz? Eu ia falar bobagem aqui, né? Se é a sogra, né, canta, né? Oh, aleluia! Graças a Deus o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ah lá, a minha já está dizendo assim, não. A nossa reação, irmãos, quando recebemos uma má notícia, é de ficar indignado, revoltado, questionadores. Irmão, num primeiro momento, talvez não dá para você segurar o choro, um sentimento, às vezes de perca violentíssimo, mas num segundo momento, você pode adorar a Deus. Não por causa da circunstância, mas por causa daquilo que Ele é. Irmãos, e é tudo isso que Ele espera que nós façamos nos momentos de dor. Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé, ele não vive por vista. O justo, ele vive por aquilo que ele crê, e não pelas circunstâncias que muitas vezes ele está experimentando. É nessa hora que o Senhor espera nos alcançar nessa condição de justo. É nessa hora que o Senhor espera nos alcançar na condição de alguém que tem uma reação diferente daqueles que são a maioria. É nessa hora. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, de Paulo e Silas. Tiveram uma experiência terrível. Estavam pregando o Evangelho. E de repente, ministraram libertação numa mulher. Essa mulher dava muito lucro para os seus senhores. Eles foram presos, eles foram algemados, eles foram açoitados, eles foram jogados em uma prisão. E a Bíblia diz, no verso 25, que por volta da meia-noite,
Paulo e Silas cantavam, adoravam a Deus. Estavam fazendo o que era certo, padeceram por causa daquilo que era certo e fizeram a coisa certa, em meio às injustiças sofridas. Adoravam ao Senhor. Irmãos, o terremoto veio, porque isso mexe com os céus. Isso é um ambiente próprio para Deus intervir. Quando todos esperam que você reaja de uma maneira, às vezes violenta, às vezes com raiva, aí de repente, você começa a adorar. Irmãos, não tem demônio que vai ficar perto de você, porque a glória do Senhor vai manifestar, o Shekinah de Deus vai manifestar. Um outro exemplo, 2 Reis, capítulo 3, o verso de número 15. No capítulo 3 fala de um rei chamado Mesa, rei dos Moabitas. Ele se rebela e ele então vai à guerra contra 3 reis, Josafá e o rei de Israel, e mais um outro rei. Esses 3 reis saem em perseguição ao rei de Moabe. 7 dias durou essa perseguição. E de repente, esses 3 reis com seus exércitos se viram sem água. Eles não desenvolveram uma estratégia correta para ir à guerra. Para ir à guerra, irmão, precisa de estratégia. Ok? Aprenda isso. Todas as guerras que você trava, inclusive as do dia a dia contra o inferno, precisam de estratégias. Esses 3 reis se viram surpreendidos agora, com seus exércitos sem água. Ficaram com medo, estamos perdidos. Mas um deles mandou chamar o homem de Deus, Eliseu. Traga Eliseu. Aí Eliseu chega ali no meio do deserto, no meio do caos, do desespero, no meio da pressão. Imagina um caldeirão, né? Uma pressão violenta. E Eliseu fala assim: escuta, tem alguém aí que toca uma harpa, um tangedor? Eu fico imaginando que aqueles reis, Eliseu, faz logo uma oração aí, resolve esse negócio aí, rapaz. Esse negócio de harpa. Eu fico imaginando que alguns deles devem ter questionado. Mas o arpista veio, o tangedor veio. E diz a palavra de Deus que no meio do deserto, naquele lugar totalmente adverso, conforme o arpista, o tangedor estava ali tocando, diz a Bíblia que o poder de Deus veio sobre Eliseu. Aonde? No meio do deserto. Aonde? No meio do caos, no meio da necessidade. O poder de Deus veio sobre Eliseu. E aí começam as instruções. Olha, cavem covas, façam valas, muitas, porque amanhã vocês não verão vento, chuva não existirá, porém essas valas se encherão de águas. A preparação para o milagre, irmãos, foi o que fez o milagre acontecer. Eliseu criou um ambiente, atraiu a presença de Deus, e a presença de Deus trouxe uma revelação, uma direção, e esses homens creem nessa palavra, obedecem essa palavra, e no outro dia, a água veio, e encheu todas aquelas valas. E se isso fosse pouco, irmãos, porque
Irmãos, um milagre nunca é tão somente para suprir a necessidade, mas é para abençoar. Ele vem com uma grande medida. Ele não vem na medida certa, assim, no limite, na continha, pastor. Não, ele vem para sobejar. O profeta diz assim, olha, se isso não basta, o Senhor manda dizer também que vai entregar nas suas mãos os vossos inimigos. Eles vão ser derrotados. E foi isso que aconteceu, irmãos. Mas o milagre só aconteceu porque eles criaram um ambiente de adoração no meio do deserto, e esse ambiente atraiu a presença de Deus, e a presença de Deus fez a diferença ali naquele lugar. Quer um milagre, irmãos? Comece a adorar. Fala para o seu vizinho, precisa de um milagre? Comece a adorar, irmão. Deus não responde à dor. Eu já disse isso aqui. Tem gente que fica lá, ai, irmão, se Deus respondesse à dor, não existia ninguém, não precisava de analgésico, de pirona, né, Buscopan, né, não precisava, era só Deus. Pronto, Deus não responde à dor, irmãos. Mas quando você começa a adorar, principalmente em meio à adversidade, irmãos, principalmente em meio à dor, pode avisar o capeta, fala, sai, meu irmão, chapa vai ferver pro seu lado, sai, porque Deus entra, e quando Deus entra, irmãos, os céus entram. Terceira coisa que você precisa fazer para desenvolver uma atmosfera de milagre: silencie. Ou seja, se você não pode dar glórias a Deus, cala a boca. Olha que legal. Minha mãe já dizia, boca fechada não entra. Sua mãe também dizia isso, né? Mosquito. Cala a boca. Cale-se. Porque a nossa tendência em meio à necessidade, em meio ao caos, irmãos, a nossa primeira iniciativa é o quê? Murmurar. Deus, o que eu fiz? Cala a boca, abençoado. Silencie. Ao texto, Lamentações, capítulo 3, verso 20, diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que eu aprendo aqui? Que a salvação vem. Fala para o seu vizinho, a salvação virá, o socorro virá. Não sei de onde, não sei como, não sei quando, mas a salvação virá, a resposta virá, o céu se moverá para operar um milagre na sua vida. Creia, irmão. Então, zíper. Se não pode dar glória, zíper na boca. Silêncio. Quarto lugar. Foi o que Pedro fez aqui. Afaste-se dos incrédulos. Você sabia, irmãos, que infelizmente a maioria das pessoas ao nosso redor não torce para o nosso sucesso? Sabia disso? A maioria não torce. Às vezes fica até triste quando a gente conta uma bênção, né? Aquela inveja, né? Tem muita gente assim, irmão. Sabe onde é que eles estão? Não estão longe, não. Estão perto da gente. Às vezes membros da nossa família. Às vezes nossos irmãos de fé. Né? Estão ali
mas está torcendo, sabe? Para Deus pesar mais a mão ainda. Pesa a mão, Jeová. Esse camarada é muito exibido. Quebra no meio mesmo. Ou então, fica ali, não falei? Sabia? Esse camarada vivia daquele jeito. Pecado. Sabia. É a mão de Deus. É incrédulo, irmão. É incrédulo. Tem umas 5 passagens aqui que Jesus e Pedro e Gideão, eles agiram dessa forma. Eles retiraram os incrédulos. Irmão, minha mãe sempre dizia assim, antes só do que mal acompanhado. Não é? Às vezes é melhor estar sozinho, irmãos, do que estar com covarde, medroso, frouxo, incrédulo. Quer um exemplo? Juízes capítulo 7, verso número 3. 7 anos, Israel dominado pelos medianitas. Israel clama a Deus. Um anjo se manifesta a Gideão. E Gideão, então, ele é levantado como um general para ajuntar um exército para lutar contra os midianitas. Ele toca a trombeta e vem quantos soldados? 32.000 homens. 32.000 homens se uniram a Gideão para lutar contra os midianitas. Era pouco, 32.000. Não dava para vencer os midianitas com 32.000 homens. Só que Deus fala para Gideão, Gideão, tem muita gente aí com você, Gideão. Manda os medrosos, veja o verso 3 do capítulo 7. Manda os medrosos, os tímidos, irem embora. Quando ele fala assim, para os 32.000 homens, olha, os medrosos, os tímidos, os que estão aí, né, com medo, pode ir embora. Quantos mil foram embora, irmãos? 22.000. 32 menos 22. Se com 32 já era difícil, com menos 22.000 a coisa se tornou quase impossível. Maioria medrosos e tímidos e incrédulos. Manda embora. Foram embora. E Gideão agora está com o quê? 10.000 homens. Tinha muita gente ali ainda. Vocês conhecem a história. Ficou só 300. Mas ficou 300 que acreditavam na vitória. Ficou 300 que acreditavam que Deus estava com eles. Irmãos, você pode estar sozinho, mas se você estiver com Deus, você está com a maioria. Você está com a maioria. Muitas vezes nós queremos um monte de pessoas ao nosso redor se condoendo com as nossas dores. Irmãos, às vezes é melhor estar sozinho. Às vezes é melhor estar sozinho e estar com Deus. E Deus vai dizer, olha, nós vamos vencer essa batalha. Você vai chegar lá. Irmãos, quando você ou a circunstância diz que você está com a minoria, Deus fala assim, mentira. Você está comigo. Você está com aquele que venceu e com aquele que continuará a vencer para todo sempre. Fique nessa dispensação, irmãos. Fique nessa dispensação. Quando você perceber assim que tem um monte de gente pulando fora do barco, sabe, no meio da batalha, dormindo, sonolento, incrédulo, questionadores, sai fora. Sai fora. E saia com a presença de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Afaste-se dos incrédulos. Um outro texto, irmãos, está
Em Marcos, capítulo de número 5, o verso 40. Quando a filha de Jairo já estava morta, sendo velada, o pessoal planteando ali, e Jesus chega naquele cenário e fala assim, ela está dormindo. O pessoal que estava chorando começou a zombar. O que Jesus fez? Jairo, manda esse pessoal sair, por favor. Tira esses incrédulos daqui. Quando aquele pessoal sai, Jesus então libera uma palavra. Tabita cumi, né? Menina, te digo, levanta-te. E ela ressuscitou. Mas ela só ressuscitou, o milagre só ocorreu depois que uma atmosfera, um ambiente foi criado ali. E esse ambiente foi criado quando os incrédulos foram afastados. Um outro exemplo, Marcos capítulo 7, verso de número 33. Fala de um milagre, da cura de um surdo e gago. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, não é o mané aqui, ou o mané aí, é Jesus. Ele tirou aquele surdo e gago do meio da multidão, do meio dos incrédulos, tirou-o à parte, e então pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva, e o surdo ouviu e o gago falou, e o milagre aconteceu. Como? Quando? Quando o ambiente foi criado e os incrédulos foram retirados. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos um milagre, sabe por quê? Porque nós permitimos-nos ouvir as pessoas dizer para nós, acho que não vai adiantar não, eu já fiz 2 campanhas, não adiantou nada. Aquele pastor lá, a oração dele é fraquinha, não adianta não. Irmão, dá um bico nesse incrédulo, nesse filho, esse boca do cão. É verdade. Você tem que crer, não no homem, não na instituição, mas no Deus que você está invocando sobre a situação que você está vivendo. Creia somente e verás a glória de Deus. Creia, foi o que Jesus disse para Jairo. Creia somente. Se afaste dos incrédulos, irmão. Pessoas que dizem, não adianta não, estou aí, estou nessa estrada, você está começando agora, mas você vai ver, já você desencanta também. Irmão, sai fora. Sai fora dos incrédulos. Um outro exemplo, Marcos capítulo 8, verso 23, fala de um cego, o cego de Betsaida, uma aldeia, um vilarejo. Jesus, ele era o Senhor, ele poderia curar esse cidadão, aonde? Naquela aldeia, naquela cidade, no meio dos seus, mas a Bíblia diz que ele tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, o verso 23 de Marcos 8, Jesus pegou aquele cego e embora, vamos sair fora desses pé frio aí, esses linguão, esses marrentos, vamos sair fora. Curou o cego fora da aldeia, saiu fora dos incrédulos. Agora olhe para esse texto que nós lemos, irmãos. Essa mulher, uma mulher boa, crentona, ficou doente, morreu. Como ela era boa, fazia boas obras, de repente, imagina, né? Ao velório, 500 pessoas, morreu. Todo mundo triste, todo mundo cabisbaixo. E aí alguém tem uma ideia, chama Pedro. Pedro tem um Espírito de Deus nele. Fala para o seu vizinho, você também tem, meu irmão.
você também tem. O mesmo Espírito que estava em Pedro está em você. Chama Pedro. Ele está aqui pertinho, está ali, ó, em Regente. Manda alguém chamar. Foram lá, chamaram Pedro. Lá vem Pedro. O que é que houve? Aí todo mundo chorando. Isso aqui eram as roupas que ela fazia. Olha, esse vestido aqui ela fez para mim. Essa brusinha ela fez para minha neta. Ela era muito boa. Mas ela morreu. Irmãos, um ambiente assim não tem a mínima condição de um milagre acontecer. Veja o que diz o texto aí, o verso 40. Pedro, por favor, dá licença. Dá para vocês esperar lá fora? Tirou todos para fora. Tirou todos para fora. Irmãos, tem incrédulo que amarra na nossa vida. E às vezes esse incrédulo, por incrível que pareça, às vezes é o nosso próprio cônjuge. Sabe, é uma âncora. Você quer zarpar e a âncora está lá. Fica aí, não sei não, acho que não é hora, acho que não é bem por aí. Tal. Fala assim, espera aí você, que eu vou ali buscar o Senhor. Se afasta, pelo menos por um momento. De alguém que não está na mesma fé que você. Se afasta e busca o Senhor. Todos foram retirados daquele ambiente. Diz a palavra de Deus que Pedro ajoelha, faz uma oração, aí ele se levanta. Observe o texto aí, irmãos. Ele se levanta, ele dá uma ordem, ele libera uma palavra. Levanta. Aí no texto aí, ó. Dá uma olhada aí. Pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela estava morta. Mas Pedro removeu tudo aquilo que era empecilho para Deus agir. E quando ele prepara aquele ambiente, ele invoca a presença de Deus. Deus traz a ele uma palavra rema. E ele libera essa palavra sobre a vida daquele defunto. E aquele defunto levanta. Não precisou fazer clamor, irmão, dança da chuva, não, invocação de isso, daquilo, não. Ela se levantou, sentou-se. Aí que Pedro pega nas mãos dela, veja aí o verso 41. E dando-lhe a mão, levantou-a. Só agora que Pedro toca nela. Ele não ungiu, ele não deu banho, ele não fez nada. Ele só criou um ambiente para que Deus pudesse agir. E Deus agiu. Se você precisa de um milagre, você precisa também criar um ambiente. Todas essas circunstâncias, situações que eu mencionei nesses exemplos, os milagres aconteceram. E se você precisa, irmão, repito mais uma vez, de um milagre na sua vida, crie uma atmosfera, um ambiente para que isso possa acontecer. Comece talvez a fazer aquela oração que aquele pai desesperado fez, vendo seu filho endemoniado e ninguém dava conta de expulsar o demônio. E Jesus pergunta para ele, pergunta para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, nos ajuda. Aí Jesus volta para ele e diz assim: se tu pode, tudo é possível aquele que crê. Aí ele responde:
ajuda-me na minha falta de fé. Se você não tem fé para ver um milagre, peça para Deus: Senhor, me ajude, me ajude. Amém? Você precisa de um milagre? Você quer um milagre? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos por um instante. Eu torno a repetir, irmãos. Deus, Ele não responde à dor. Ele não responde ao sofrimento. Ele responde à fé. Ele responde a um coração que o busca com inteireza de ser. Talvez você está jogando uma queda de braço com Deus. Talvez até dizendo assim: Deus, será que o Senhor não está vendo? Está todo mundo vendo. É humilhação, é vergonha, é sofrimento. As pessoas já estão me perguntando: cadê o seu Deus? Nada disso resolve. Você não está contribuindo com absolutamente nada com esse tipo de reação ou de expressão para atrair um milagre de Deus na sua vida. Isso não funciona. Você precisa mudar. Se você mudar, Deus também vai mudar a sua sorte. Então a primeira coisa, fala para Jesus: Jesus, ajuda-me na minha fé. Eu preciso de uma visão de fé. Porque muitas vezes o que os seus olhos físicos contemplam é apenas a desgraça. É apenas a vergonha, a humilhação, as cobranças, as necessidades, a dor. É isso que os seus olhos físicos contemplam. Mas você pode dizer para Deus: Deus, me dê uma visão de fé. Eu quero enxergar além da dor. Eu quero enxergar além das tribulações que eu tenho enfrentado no meu casamento. Eu quero enxergar além das dependências que eu tenho visto sobre a vida dos meus entes queridos. Eu quero enxergar além da vergonha, além das dívidas, além das cobranças. Comece a pedir uma visão de fé para Deus, irmãos. Fala para Ele: Senhor, eu quero ver os meus inimigos vivenciando aquilo que a Tua palavra diz, que por um caminho eles viriam contra mim, mas por 7 caminhos eles fugiriam de mim. Senhor, eu quero uma visão daquilo que a Tua palavra diz, que o Senhor nos poria por cabeça e não por cauda, estaríamos por cima e não por baixo. Eu quero uma visão de fé, de que onde eu impusesse as palmas das minhas mãos, o Senhor abençoaria, a planta dos meus pés o Senhor me daria por possessão. Me dê uma visão de fé, Senhor. Porque o que os meus olhos físicos têm contemplado é apenas o fracasso, a derrota, a vergonha, a humilhação. Me dê uma visão de fé, Senhor. Faça isso nessa noite, meu irmão. Se você quer um milagre, se você precisa de um milagre em alguma área da sua vida, comece a corrigir a sua visão, as distorções que estão aí. O justo vive pela fé, não é por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. Se você crê que o sol da justiça brilha sobre essas tempestades que estão assolando a sua vida, a sua casa, os seus negócios, saiba, irmão, que essa tempestade vai passar. E o sol voltará a brilhar novamente sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Creia. Creia. Pastor, está difícil demais. Está doendo demais. Faça como aquele pai fez.
Jesus, me ajude na minha falta de fé. Me ajude na minha falta de fé. Irmãos, eu quero orar por você. Se você quiser dar um passo de fé, venha até aqui à frente. Eu quero orar para que Deus possa te dar uma visão da cura, uma visão da libertação, uma visão da provisão, uma visão da salvação da sua casa, uma visão do escape, uma visão de vida para a sua vida. Você tem um Deus que Ele é especialista em milagres. Ele mesmo disse para Abraão: Abraão, não existe nada difícil ou impossível para mim, Abraão. Creia. Eu não falei? Você vai ser pai, rapaz. Creia. Creia, mãe. Creia, esposa. Creia, pai. Creia, esposo. Creiam, filhos. Creiam. O que o Senhor falou, Ele vai cumprir. Comece a ver isso, o cumprimento daquilo que Ele falou. Comece a ver a cura brotando. Comece a ver os seus filhos assentados à roda da sua mesa, celebrando a comunhão, porque talvez na sua casa ninguém mais conversa com ninguém. O ódio é comum, mas comece a ver, fala para Deus: Deus, eu quero uma visão de fé hoje, eu quero um milagre hoje, eu estou cansado de cantar que o meu milagre vai chegar, e não chega, mas eu quero uma visão hoje. Eu quero remover de próximo de mim todos os incrédulos, todos os covardes, todos os medrosos, todos os murmuradores. Eu quero me desvencilhar de todas essas amarras, porque eu preciso crer, eu preciso crer no milagre. Oh Deus, vem nesse lugar, Senhor. Nós só podemos falar, mas o Teu Espírito tem o poder de convencimento e o poder de nos ajudar a crer, de nos ajudar a desenvolver uma visão de fé com relação a essas áreas de aflições, essas áreas de luta, de sofrimento da vida dos Teus filhos. Meu Deus, vem, Senhor. Vem, ajuda, Senhor, essas mães, esses pais. Vem, Senhor, vem, Espírito de Deus, vem envolver as águas nesse lugar. Vem trazer cura para as feridas da alma. Vem trazer cura para as feridas que foram provocadas pelas decepções, pelos desencantos. Vem, Senhor, vem, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo aqui nesta noite, para não apenas enxugar desses olhos toda lágrima, não apenas para tirar desse coração todo resquício de dor, mas para operar o milagre. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Vem, Senhor, porque nós não temos nenhum outro socorro a não ser o Senhor. Não temos nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Não temos nenhuma outra maneira de resolver essa situação se não for pelo Senhor. Se o Senhor não for conosco, já estamos derrotados. Mas se o Senhor estiver conosco, a vitória é certa. Então vem, Senhor, entra nesse negócio, traga libertação, traga cura, traga provisão, traga a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos desvencilhamos de todo sentimento de incredulidade. Nós cancelamos toda a palavra de maldição que liberamos sobre essa situação, toda murmuração, todo questionamento. Senhor, nas regiões celestiais nós cancelamos.
Toda palavra negativa, toda palavra de incredulidade, cancelamos. E te pedimos, Senhor, coloca em nossos lábios um novo cântico, um cântico que exalta o seu nome, um cântico que exalta a sua majestade, um cântico que expresse um pouquinho daquilo que o Senhor é. E o Senhor é Deus. Ai, oh Espírito Santo, vem nesse lugar, Senhor. Vem criar um ambiente aqui, Senhor. Vem criar um ambiente aqui, Senhor, para essas vidas receberem hoje a cura, hoje a libertação, hoje a vitória. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Toca nessas vidas aqui nesta noite. Toca nessas vidas, toca nesses lares aqui representados. Ah, Senhor, há causas, há situações que se encontram distantes, mas o Senhor é um Deus de perto, mas também és de longe.